Irmãos, que para mim, a respeito dessa pandemia, um dos lugares mais seguros que eu vi foi as igrejas, porque nós estamos tendo, na verdade, um distanciamento, a gente deixou de abraçar e de tocar nas mãos, né? Então é um lugar seguro. Eu acho que a igreja deveria estar aqui reunida, todo mundo lutando, orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida, né? Orando pelas pessoas que estão passando por um momento de luto, né? E de dar a Deus graça para que eles possam suportar essa dor. Bom, agora voltando aqui para o texto de Miqueias 7, é um texto, para mim, muito complexo, porque aqui, de fato, é aquilo que a irmã Naila leu aqui hoje, logo o irmão pastor Mazinho comentou aqui também, quando ele leu uma parte da palavra. Quando a Naila falou ali desse poder, né, que viria sobre mim, sobre você, mas descerá sobre você o poder, né? Aí você vai entender lá no próprio texto que a Naila leu, né? Lá no começo você vai entendendo que o poder que desceu foi o poder do caráter de Jesus, que desceu sobre os discípulos. Esse poder que desceu sobre eles, né? As pessoas confundem somente o falar em línguas. Não, mas o poder que desceu foi no coração do Pedro, que não conseguia perdoar. O poder que desceu foi no coração do Pedro, que arrancava da espada e feria o próximo. Então o poder que desceu sobre Pedro foi um poder tão glorioso, tão de verdade, que ele nunca mais colocou uma espada na cintura para ferir ninguém. A sua morte, ele recebeu um poder de coragem tão glorioso para enfrentar a morte, que ele falou assim, ele enfrentou com tanta serenidade, que no momento de ele ser crucificado, que essa foi a sentença de Pedro, ele falou assim para os algozes: por favor, não me crucifica como meu Senhor, não, eu sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. Veja que lucidez, veja que poder. E é esse poder que nós temos que alcançar em Cristo, essa confiança, essa convicção. Esse é o poder que nós devemos confiar, ter em nós, esse pânico da morte, porque nós lemos até, né, o que poderá nos separar do amor de Deus? Será a espada, ó, será a altura, profundidade, porvir, porque ler é fácil, né? Mas ele está falando de coisas que ele está vivendo. O escritor está dizendo: o que pode separar do amor de Deus? Será que são os decretos? Porque na época se vivia debaixo de decreto de morte. A igreja é entregue à morte todos os dias, pelos decretos dos imperadores que não suportavam o cristianismo. Então eles viviam de maneira tão serena, e todos os dias as mães de família, os pais de família acordavam sabendo que eles estavam entregues à morte. No entanto, eles viviam com tanta serenidade, com tanto amor, com tanta perseverança, na esperança da vida eterna, que para eles tanto faz se aquele fosse o dia da morte ou se não fosse. Então eu gostaria muito que nós pudéssemos encarnar esse evangelho, essa confiança de Jesus em nós, e nós vivêssemos de maneira mais tranquila, né, de cabeça erguida, sem pânico. Amém? Olha para a sua Bíblia aí comigo. Aqui o título é A Corrupção Moral de Israel. E o profeta Miqueias, ele diz assim, ó: ai de mim. Veja aqui então essa linguagem parabólica. Entenda isso, é uma linguagem parabólica, são parábolas. Ele diz: ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. É muito interessante isso aqui, porque ele fala de uma linguagem parabólica. Pensa num momento de escassez de fruta. Ele está falando aqui que ele estava com vontade. Ele está falando de um tempo onde a uva, ele está falando de um tempo que não era tempo de uva, e que alguém que desejasse chupar um cacho de uva não encontraria no pé de uva, porque não era tempo, nem temporão, nem fruto temporão ele encontrava. Ele está falando de uma alma desejosa de degustar um fruto. Você parou para analisar? Ele está dizendo: ai de mim, né? Porque estou como quando são colhidos os frutos do verão, como os rabiscos da vítima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. O que significaria então essa linguagem parabólica? Explica para mim e para você, que é só você ler. Ele diz:
Aqui na verdade ele está falando de um momento que ele desejava então chupar essa uva, comer esse figo, mas não encontrava. E logo em seguida, no versículo 2, você vai entender o que ele está dizendo, que é uma linguagem parabólica, quando ele fala assim: pereceu da terra, olha o versículo 2, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos, espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com sua rede. O versículo 3: as suas mãos estão sobre o mal, e o fazer diligentemente. O príncipe exige condenação, o juízo aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Olha, aqui o profeta ele está dizendo que, numa linguagem parabólica, ele está dizendo que eu perdi o gosto pela vida, eu perdi o apetite pela existência, a minha alma perdeu o desejo de viver. Por que Miqueias tinha então perdido, irmã Naila, a razão de viver? Por que ele tinha, na verdade, que tinha perecido da terra, na verdade, no coração dele? Ele estava passando por esse momento, que ele fala no versículo 2, porque pereceu da terra o piedoso. Então ele está falando que quando a bondade, quando a misericórdia, quando a compaixão, quando a solidariedade, a justiça desaparece do coração dos homens, é uma ruína viver numa sociedade tal como essa. Então ele diz assim: olha, que desejo de comer uvas, que desejo de comer fruto, mas não encontra. Aí ele traz e vai falar o que esse desejo significa, uma linguagem parabólica. Ele está falando: olha, como que eu desejo de fato ver corações, pessoas que eu possa compartilhar, pessoas sinceras, pessoas que eu possa de fato, compartilhar da minha esperança, compartilhar do evangelho, mas não encontro. Então é uma linguagem parabólica que ele usa dizendo, é da mesma forma que alguém tem vontade de chupar uma uva, mas não acha no pé de uva. Então esse pé de uva, esse figo aqui está falando de corações, está falando de pessoas que não tinham caráter. Ele usa uma linguagem parabólica de uma pessoa desejosa de comer fruta, mas que não encontra tal fruta. Então ele está falando de pessoas que ele desejava encontrar fruto do Espírito nas pessoas, mas não encontrava. Ele desejava encontrar pessoas que ainda tinham esperança, mas não encontrava tal pessoa. Então por isso que eu falei para os irmãos que parece muito com nossos dias. Hoje nós não encontramos, muitas das vezes, corações confiantes, pessoas que estão estribadas no Evangelho, que têm segurança das promessas de Jesus. O que Miqueias está falando aqui é justamente uma linguagem parabólica, não tinha com quem compartilhar dessa esperança, porque todo mundo que ele procurava, os corações estavam com medo, as pessoas estavam em pânico, não tinha mais confiança no Senhor. Então quando ele fala da escassez de fruto no pé de uva, do não ter o figo no pé de figo, ele está falando, na verdade, é do fruto do Espírito no coração das pessoas que ele não encontrava. Ele não encontrava corações sinceros para compartilhar da sua sinceridade. Ele não encontrava pessoas de caráter. É só você compreender na leitura quando diz, pereceu da terra o piedoso. Então ele começa no versículo 1 falando dessa escassez de fruto, ele diz, pereceu da terra o piedoso. Então ele está falando justamente que ele não encontrava mais pessoas com piedade, pessoas com esse coração cheio do Evangelho. Por isso que eu falei que é um momento aqui do profeta Miqueias, parece muito com a gente nos dias de hoje. Então ele está falando justamente isso. Então qual que seria a razão de ele dizer, olha, como eu estou desejoso? Ele estava na verdade frustrado quando ele fala, ai de mim, no versículo 1, porque estou quando são colhidas as frutas do verão.
Ele está falando justamente que ele encontrava uvas para chupar. Ele está falando dessa qualidade que não existia mais no coração das pessoas. Ele está falando que viver numa sociedade assim, pertencer a uma família assim, é ruim. O Miqueias aqui, na verdade, ele está com vontade de ir embora. Ele está com vontade de partir para a glória, porque ele vivia num mundo onde os seus contemporâneos ele não tinha mais confiança em ninguém, que é o que ele vai dizer mais à frente. Então, esse espírito, né, de não esperança, de não confiança, estava crescendo e se tornando natural no coração humano nos dias de Miqueias, né? O homem bom que ele procurava, que ele fala aqui na questão de chupar uvas e não encontrava, ele está falando de homens bons, de corações da verdade. Quando ele fala do fruto que ele não encontrava no pé de uva, ele está falando de corações quando ele não encontrava as qualidades do evangelho no corações das pessoas. Ele não encontrava sinceridade, ele não encontrava fidelidade, ele não encontrava mais esperança no coração das pessoas que ele vivia ali junto com ele. Ele era contemporâneo dessas pessoas. Então o homem bom, ele queria na verdade degustar esses frutos no próximo, né? Ele queria se alimentar dos frutos do Espírito Santo no próximo, mas ele não encontrava tal fruto. E ele está dizendo que viver numa sociedade onde a misericórdia e onde a piedade, são, na verdade, não encontra tal fruto, é difícil você ver uma sociedade dessa com alegria. É onde nós vivemos hoje. Nós não encontramos mais pessoas que encaram, irmãos, a viver de maneira lúcida. Nós não encontramos mais pessoas com sinceridade no coração para você compartilhar da sua esperança. Você vê um povo dividido. Você pode ver a igreja está dividida, as pessoas não têm, na verdade, um senso comum. Cada um pensa uma coisa. Mas o que ele está falando é justamente isso, que nós deveríamos, na verdade, nós que somos chamados povo de Deus, nós que professamos a esperança da glória, nós deveríamos estar aqui compartilhando essa esperança, dizendo uns para os outros: Maranata, a hora vem o Senhor Jesus, não somente da boca para fora, mas com convicção, com certeza. Essa deve ser a esperança da igreja, isso deve ser a convicção minha e sua. Então ele diz ainda no versículo de número 3: as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Ele fala justamente dessa sociedade onde cada um buscava o mal. Ele diz: o príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Então você percebe aqui que ele está dizendo que viver numa sociedade, congregar numa igreja, estar numa família, pertencer a uma família, aonde há de fato essas divisões, aonde há desconfiança, aonde não tem firmeza de caráter, não é fácil. Por isso que ele começa falando aqui que ele estava com vontade, muito desejo de ir embora e morar com Deus, porque vivemos numa sociedade assim. Estamos vivendo no meio de uma geração difícil, no meio da igreja, né, que professa a fé, mas que quando nossa fé é provada, muitas das vezes nós somos reprovados. E quando nós somos tentados, né, às vezes nós somos reprovados pelas tentações tão ínfimas, comparando com a igreja primitiva, com os sofrimentos, com os enfrentamentos da igreja primitiva. Então o versículo de número 3 fala assim, e ele diz ainda aqui no versículo 4, olha para você ver na sua Bíblia aí: o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Uma sebe aqui é cerco. E chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. O que significa? Uma linguagem parabólica. Ele está dizendo o seguinte aqui,
o melhor deles é como espinheiro. O que ele está falando? Ele está falando justamente que o melhor das pessoas que existia na época de Miqueias era como um espinheiro. Ele está colocando você para pensar. Abraça um espinheiro, você vai ver o resultado que você vai obter. Imagina você abraçar uma moita de espinho. Você vai sair de que maneira? Ferido. Então ele está falando justamente que ele não tinha pessoas para abraçar, pessoas de confiança. Ele está dizendo, o melhor deles é como um espinheiro. Ele está falando desta consciência coletiva caída. Ele está falando justamente desse caráter apodrecido das pessoas, que não tinha em quem confiar. Vivemos uma sociedade que se diz cristã, mas que você às vezes não pode confiar. Você de repente abre o seu coração para a pessoa, de repente você está sendo ferida. Você abre os seus sentimentos para o pastor, você abre os seus sentimentos para o seu irmão, você abre o seu sentimento para o esposo, que vai falar aqui na frente, que o inimigo às vezes é dentro de casa. Então era um espírito muito perverso, que realmente permeava, que habitava o coração das pessoas ali no tempo de Miqueias, e parece muito com o nosso tempo. Quando ele diz o melhor deles é como um espinheiro, o versículo 4, ele está falando em quem confiar, né? Então ele diz que aqui a terra, né, o piedoso, ele não tinha lugar nessa sociedade, e porque o piedoso não tem valor no meio dessa sociedade corrompida. Já para analisar que a inversão de valor está muito grande. A pessoa que é cheia de amor, a pessoa que é cheia de Cristo, a pessoa que é cheia do Evangelho, ela não tem muito valor nessa sociedade. Essa sociedade está tão corrompida que o valor, na verdade, que a sociedade dá valor mesmo, a pessoa que a sociedade dá valor, é uma pessoa falsa, uma pessoa corrupta. Aí nós começamos a olhar só o Congresso Nacional, não é? A corrupção do Congresso. Ele está falando de corações humanos. E aonde há coração, que seja na igreja, que a igreja é composta de corações, a igreja é composta de pessoas, ele está falando justamente disso, né? Que não tem como confiar. É na verdade corações que estão como espinheiros, né? Que não pode abraçar, que não pode compartilhar, né? Então, ele fala justamente de uma linguagem parabólica aqui. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Esse caráter, como o pastor Mazinha aqui antecipou, esse amor fingido, Isaías, na verdade Miqueias está falando justamente disso, que não tinha condição de confiar nas pessoas. Hoje eu estava conversando hoje com um jovem pelo WhatsApp, e falou, olha, cuidado com o que você posta, porque as pessoas, na verdade, cada uma das pessoas que lê uma mensagem, interpreta de uma maneira. Falei, toma muito cuidado. Então, o que ele está falando é justamente isso. O Miqueias está falando justamente isso. O melhor deles é como espinheiro, o mais reto é pior que uma sebe. Ou seja, não abra o seu coração para qualquer um, porque é um momento de muita cautela. Você pode colocar, na verdade, a perder a sua amizade, a sua comunhão, dependendo do que você fala para a pessoa, dependendo do seu coração que você abre para o seu próximo. Então ele prossegue dizendo o seguinte: cuidado, porque o verdadeiro, a pessoa que carrega a verdade, a pessoa que carrega um caráter verdadeiro, ela não tem, na verdade, um lugar proeminente nessa sociedade, porque a pessoa de fato, pastor Mazinho, que está em evidência, são os falsos pregadores que estão em evidência, é a falsa igreja que está em voga. As pessoas dão valor àquilo de fato que é contra o caráter de Jesus, é o que está em ascensão. Então o Miqueias aqui, ele abre o nosso coração, ele faz nós atinarmos para esse pensamento, e ele diz aqui, não creais, olha só o que ele vai dizer depois do versículo 4, o versículo 5, não creais no amigo,
nem confieis no companheiro. Olha o que ele diz: guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Meu Deus. E ele está dizendo aqui: toma cuidado, porque o seu inimigo pode ser a sua própria esposa. O seu inimigo pode ser o seu próprio esposo, porque ele está falando justamente desse desequilíbrio. Ele está falando justamente, né? Você está lembrado de Davi? A Mical não acompanhava o crescimento de Davi. A Mical era um caos. A Mical não tinha o mesmo patamar de fé de Davi. A própria esposa de Davi era um encalço no ministério dele. Então o que Miqueias está falando justamente isso aqui. Ele está dizendo e colocando você para pensar, dizendo o seguinte: cuidado, né? Tome muito cuidado. O versículo 4, o melhor deles é como espinheiro, ou seja, o melhor deles é como espinheiro, ou seja, abraça o espinheiro para você ver. Ou seja, quem aproxima de gente assim sai todo machucado. Toma cuidado. Com certeza. Toma muito cuidado com o que você expõe na internet. Toma muito cuidado com o que você fala na sua rede social. Porque o que ele está falando é justamente de um momento que a uva, que é o figo no pé de uva e no pé de figo, ele está falando que ele não encontrava mais no coração dos seus irmãos sinceridade, verdade. É difícil viver numa sociedade assim. Você fica meio que ilhado. É o sentimento de Miqueias aqui. Ele está se sentindo de fato ilhado, porque ele não encontra corações sinceros. Ele não encontra pessoas de caráter. E aí ele diz no versículo 5: não creais no amigo. Ou seja, toma muito cuidado. Toma cuidado, de fato, quem é seu amigo. E ele diz: não confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, ou seja, vigia o que você fala. Toma muito cuidado com o que você anda falando. Versículo 4, depois o 5 diz: nessa sociedade corrupta, não criais nem um amigo, viu? Porque, pois estão todos corrompidos, o amor está morrendo. É uma sociedade onde não se ama mais. Então esse fruto que ele não encontrou no pé de uva, essa uva que ele não encontrou, ele está falando que não encontrava mais o fruto do Espírito no coração dos irmãos. O que você encontra na verdade são pessoas que muitas das vezes carregam uma fachada religiosa. Carrega, é como se fosse um outdoor, né? De longe você vê, fala, mas que crente maravilhoso, que crente belo, que irmão, mas de repente quando você vai conviver, quando você vai compartilhar do seu sentimento com essas pessoas, você encontra grande dificuldade. É como abraçar espinheiro, as feridas começam a abrir. Então Miqueias ele começa a falar isso para nós, né? Sociedade corrupta, tome cuidado. Quando ele fala não creais aqui no amigo, versículo 6, porque o filho despreza o pai. Olha só que terrível. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e ele diz: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Uma sociedade assim é terrível. Você não pode esquecer que a sociedade é composta por mim e por você. A igreja é composta de pessoas como eu e você. A família é composta de pessoas como eu e você. Então está falando para nós tomarmos cuidado, porque vivemos uma escassez de fruto do Espírito no coração das pessoas. As pessoas não têm mais temor. As pessoas não mudam, né, a camisa para começar a denegrir mais do outro. As pessoas têm facilidade, né, em carregar ódio no coração, em vez de carregar o amor, em vez de carregar o perdão, em vez de carregar a misericórdia, em vez de carregar a longanimidade, em vez de ter fruto do Espírito no coração da igreja. O que se encontra na verdade, né, são figueiras que somente expõem o seu estereótipo. Está lembrado quando Jesus foi buscar figo na figueira e não encontrou? Você sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira?
Porque aquela figueira representa Israel. Israel só tinha folhas, porque você tem que entender que Jesus procurou figos, e em Marcos vai dizer que não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, então por que aquela figueira estava cheia de folha? Você tem que compreender que a figueira, primeiro, ela dá o fruto. Quando chega as folhas, ela já está cheia de fruto. Então Israel, na verdade, era representado pelaquela figueira, que só tinha aparência de piedade, mas quando Jesus buscou fruto naquela figueira não encontrando, ele estava falando que ele buscou arrependimento no coração das pessoas de Israel, não encontrou. Por isso que ele diz: seca-te e nunca mais produza fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, e representa o povo de Israel, porque ele está falando justamente desta sociedade que só apresenta, na verdade, o estereótipo de uma religiosidade, mas quando você de fato vai procurar fruto no coração dessas pessoas, você não encontra. Você não encontra um fruto de paz, um fruto de amor, um fruto de companheirismo, amizade. Você encontra somente aparência religiosa. E ele prossegue dizendo aqui no versículo 6: porque o filho despreza o pai. Olha só, né? Ou seja, tome cuidado. Veja que nós estamos vivendo uma sociedade assim tão difícil, né? Até aqueles que dividem, na verdade, o mesmo teto com a gente, vão mudando sem a gente perceber. Ele está dizendo: tome cuidado. E é justamente isso que nós temos que compreender. Você está falando desse afastamento, dessa falta de fruto do Espírito Santo. Você vai mudando e você não vai percebendo. De repente você não tem mais os frutos do Espírito, mas está cantando na igreja, está louvando, está lendo a Bíblia, mas ele está falando de algo da essência dentro do coração do homem. Se Jesus buscar de fato a essência do Evangelho, que nós cantamos, que nós lemos, que nós pregamos, será que ele vai encontrar? Será que Jesus for procurar fruto em mim, segundo o Evangelho, ele vai encontrar a essência? Ou ele simplesmente vai encontrar blá blá blá, oba oba, conversa oca, louvores vazios em mim? Então o Miqueias aqui ele diz que eu e você temos que ter esta capacidade de discernir, porque está falando que o mais próximo de nós já não são dignos da nossa confiança. E ele está falando isso da igreja, ele está falando isso do povo, que era chamado povo de Deus, irmã Nália, aonde não havia mais esse sentimento do Evangelho verdadeiro, de sinceridade, de verdade no meio do povo de Deus. Ele está falando, não tem como confiar. Então Miqueias estava desejando de alimentar no próximo, de alimentar desse fruto do Espírito no próximo, não encontrava. Não é difícil hoje, para mim e para você, às vezes, encontrar pessoas assim. Você está desejoso, de repente, pessoas que chegam no nosso meio, né, pastor Mazinho, e você abre o coração, você fala, porque a pessoa professa a mesma fé, e de repente, essa pessoa vira o calcanhar, essa pessoa começa a mostrar de fato quem é. É isso aqui que Miqueias está falando. Nós vivemos numa sociedade, numa igreja, onde o próprio Cristo, né, ele viveu isso. Paulo não tinha com quem compartilhar, ele vivia isolado, ilhado, sozinho, justamente por causa disso. Então ele coloca, na verdade, aqui para mim e para você, algo que eu e você temos que entender. No meio dessa sociedade, no meio de uma igreja tal como essa, irmã Nália, que eu acabou de escrever, desde o versículo 1 até o 6, ele nos dá uma receita, que é no versículo 7. Ele diz assim no versículo 7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olha só o que Miqueias está falando. Ele está dizendo: olha, no meio de uma geração de corações tal como essa, como é que você vai se comportar, Joel? Então ele me dá um conselho. Ele está dizendo o quê? Ora, eu ficarei na família, ou até mesmo na igreja que eu congrego, ou seja, eu não entrarei por esse caminho da insinceridade, eu permanecerei intacto
obstáculo, eu permanecerei fiel naquilo que o Evangelho me ensina. Glória a Deus. Então, se não há frutos, se o Miqueias procurou frutos de arrependimento nos corações dos irmãos dele, não encontrou, se ele procurou perdão e não encontrou, se ele procurou amor e não encontrou, ele está dizendo o seguinte: ora, Joel, então o que eu digo para você, não se corrompa como essa igreja, permaneça firme no Evangelho que Jesus tem te ensinado. Aleluia. Por isso que ele diz no versículo 7, eu porém, olharei, para quem? Para o Senhor. Ou seja, eu ficarei com aquilo que Jesus me ensinou, Jessé. Amém. Ainda que eu não encontre sinceridade em corações, que ele chama aqui de frutos, que ele coloca aqui na verdade nessa linguagem parabólica, de uma pessoa procurando uva no pé de uva e não encontra, que ele estava desejando chupar uva e não achava. Então ele transmite esta linguagem parabólica falando: olha, eu vivo numa sociedade onde eu não encontro mais frutos do Espírito, no entanto, eu não me deixarei levar pela frieza, eu não me deixarei levar por esta igreja medrosa e amedrontada, eu estarei firme naquilo que Jesus tem me ensinado e encorajando outras pessoas a viver como eu. É isso que Miqueias está dizendo. Se você de fato compreender essa palavra, você não vai ser uma pessoa snob dizendo eu sou crente tal. Não. Ele está dizendo para você ser uma pessoa que tenha discernimento.